Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias de tua vida do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias. Em todo o teu território, também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar em que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. Vamos orar. Jesus, estamos diante da tua palavra. Não queremos aprender ensinamento de homens. Queremos aprender de ti, queremos aprender da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha falar a nós. Que o teu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da necessidade, Senhor, do arrependimento, do conserto. Que venha nos convencer do perdão, Senhor, que nos é dado na cruz, ó Pai. Ó Pai, nós confiamos em Ti. Queremos nessa hora, Senhor, que os nossos corações e mentes estejam voltados a Ti e entregues a Ti. Complete, Senhor, a Tua obra em nós. Ministra, Senhor, para que continuamos, Senhor, a percorrer um caminho que o Senhor fez para nós. Confiamos em Ti, nos alegramos em Ti e Te louvamos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, né? O povo é lembrado da Páscoa. Páscoa significa passagem. Então, assim, era o memorial do povo mostrando, né? Aquele momento de passagem, aquele momento de libertação. E eu queria, hoje, compartilhar isso com você. Compartilhar para que você pudesse pensar um pouquinho sobre como está a tua Páscoa. Como está a tua passagem. E aí a gente pode pensar, e o Senhor tem me feito, né, pensar um pouquinho sobre isso, passagem também, me lembrando de um caminho. Esses dias, assim, tem uma canção que ela tem, assim, ficado na minha mente, é uma canção, assim, que, sabe, a minha alma tem se deleitado com ela toda vez que eu escuto. E a letra, ela fala assim, ó, fez um caminho para mim, por onde eu não poderia ir. Jesus fez um caminho para nós, por onde nós não poderíamos ir. Mas Ele abriu esse caminho. Ele mostrou esse lugar. E Ele fala, né, em João que Ele é o caminho. Né? Se você puder abrir comigo, eu queria que você acompanhasse junto comigo. Abre aí. João 14,6 fala assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda, em João 1, 29 fala assim, ó. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. E eu queria que você pudesse pensar nisso. Jesus fala que Ele é o caminho. E quantas das vezes, né, a gente vive como se Ele fosse o lugar. Como se Ele fosse um lugar. Como se Jesus fosse o fim em si mesmo. Como assim? Quando Ele fala de ser um caminho, caminho é algo a qual você percorre. É algo que te dá uma ideia o quê? De continuidade, de construção. Quando o povo ele é levado do Egito, ali ele estava sendo levado para quê? Para que se pudesse, né, se restabelecer o relacionamento com o Senhor. É para isso que o Senhor chamava o povo e tirava o povo do Egito. E é isso que Jesus fez. Ele veio restabelecer, né, um caminho,
Um lugar onde nós possamos nos relacionarmos com Deus. Onde nós possamos estar com Deus. Aprendermos dele. E se a gente não entender, né, como é que esse caminho, que é um lugar, que é algo que você percorre, que é algo que você persegue, que é algo que você vai construindo dia a dia. Relacionamento com Jesus é assim. Ele é todo dia. Ele é construído. E quantas das vezes a gente cai no engano de achar que encontramos Jesus. E aí encontramos, e aí, ponto final. Você se assenta aí e você, sabe, simplesmente fala, estou aqui. Mas não foi para isso que ele te chamou. Ele te chamou para que você se relacione com ele. E muitas das vezes, no momento de angústia, de dor, de expectativa, aí você quer ele. Aí você quer a presença dele. Aí você quer ouvir a voz dele. E quantas das vezes é tão difícil percebermos a presença e a voz dele. Sabe por quê? Não é uma voz e uma presença com a qual você está acostumado. Como assim, irmão? Eu vou na igreja domingo. Eu vou na igreja quarta-feira. Né? Eu vou nos grupos familiares. Isso não basta. Jesus tem te chamado para um relacionamento com ele. Para que você esteja com ele. Aqui, né, hoje eu frequento a Igreja Metodista Central em Muriaé. E lá hoje, assim, a gente tem média de frequência nos domingos na faixa de 850 pessoas. Né? Tem domingo que são 1.000 pessoas. E assim, é muito difícil você conhecer as pessoas e se relacionar com essas pessoas. Hoje, graças a Deus, assim, eu e minha esposa, a gente tem um trabalho com adolescentes. Então, assim, a gente de fato conhece muita gente. Não ousa falar que conhecemos todas, mas assim, a gente conhece muita gente. Mas um conhecer, sabe? Você sabe o nome do fulano? Sei. Às vezes tem uma reunião assim, as pessoas chegam perto de mim e falam assim, Morelli, você vai saber, como é que é o nome do fulano ali? Aí eu, o fulano é o fulano de tal. Eu sei o nome, mas às vezes eu não conheço. Será que você conhece os teus irmãos? E se você não conhece, como é que você faz para conhecer alguém? Esses dias, eu e minha esposa, a gente viu um casal na igreja e a gente falou assim, vamos conhecer esse pessoal? Aí ela, vamos. Eu falei, então tá. E o que a gente fez? A gente chegou para esse pessoal, puxou o assunto um dia, começou a conversar, aí a gente virou assim, vai lá em casa. Aí eles, não, vamos sim, tal, vamos marcar. Eu falei, não, vamos marcar agora. Vocês vão que dia lá em casa? E aí eles foram, a gente sentou, conversou, passou uma tarde junto e tal. E aí, assim, a gente passou, sabe, a nos conhecer, a nos relacionarmos. Aí esses dias eles viraram e falaram, agora vocês vão lá em casa. E aí a gente foi na casa deles. E assim, a gente passou um tempo junto e a gente compartilha. Hoje eu posso falar para vocês que eu conheço, não apenas de nome, a Nathalie e o Alan. Sabe, a gente tem convivido com o dia a dia deles. Eles têm compartilhado dos nossos problemas. A gente tem compartilhado dos problemas deles. É assim que a gente conhece as pessoas. Você conhece alguma maneira diferente de conhecer alguém? Sem passar tempo? Sem conversar? Sem estar junto? Eu só aprendi desse jeito. Eu lembro que tinha uma época aqui que tinha o café com pão. Lembra disso, pastor? Né? Uma família dava o café e a outra família entrava com o pão. Aí você ia para a casa do irmão, levava o pão, o irmão já te esperava com café e você passava um tempo com ele. E isso gera, sabe o quê? Comunhão. Isso gera amor. Isso gera laço de amizade. Isso, irmão, é a prática. Agora, você acha mesmo, no teu entendimento, que com Deus é diferente? Você acha mesmo que com Deus é diferente? Tem irmão que você encontra aqui todo domingo, toda quarta, e você não conhece ele. Tem irmão que você vê aqui todo domingo, toda quarta, e você não conhece ele. E você acha que com Deus é diferente. Você acha que com Deus vai ser assim, né? Por osmose, só de ficar perto. Não vai. Eu tenho trabalhado com os meninos lá na igreja, né? E eu e minha esposa, a gente fala, né? Os meus meninos, ela fala as minhas meninas, porque hoje a gente trabalha com juvenis. E sabe o que eu comecei a trabalhar com eles agora? Aula prática de oração. Como assim? Eu junto eles,
e fala assim, olha, vocês vão ficar assim, aí uns 5 minutos orando. E tem uns que falam assim, que isso, tio? 5 minutos? Eu não consigo orar só 5, eu tenho que orar uns 20 minutos pelo menos. Eu falei, isso aí. Aí eu falei, mas tem um monte aqui que não consegue orar 1 minuto. E você fala assim, cara, 1 minuto é pouquinho. Você já parou para esperar 5 minutos na frente do micro-ondas, descongelar alguma coisa? Parece uma vida inteira. Você põe um negócio ali, você fica olhando, e o trem vai rodando, e não passa. Faz esse teste, chega em casa, põe 5 minutos uma água lá dentro, e deixa a água lá para você ver. Você vai falar, gente, é uma vida inteira. Né? Dá para esperar uma vida inteira ali. E assim, eu comecei a fazer isso com eles. Aí eu cheguei para eles e falei, olha, pega o seu colega do lado aí, e conta o seu dia para ele. Mas você vai contar assim, cara, abri o olho hoje, estava cheio de remela, e você vai contar o seu dia inteirinho para ele. Aí eles foram e contaram um para o outro o dia deles inteirinho. Aí eu falei, agora vocês vão orar. Aí eles, um pelo outro, tio? Eu falei, vocês não contaram para ele o seu dia? Agora conta para Deus. Inclusive as remelinhas. Aí eles ficaram me olhando e assim, aí eu marquei no relógio. Marquei de relógio. Marquei 3. Eu combinei com eles no primeiro dia seria 3 minutos. E eu falei com eles, vocês não vão parar de falar. Vocês vão falar durante esses 3 minutos. Vocês vão falando, falando, falando. E a hora que acabar o assunto, olha para o teto e fala, Jesus, esse azul é interessante. Essa nuvem aqui então... Vocês estão entendendo? Por quê? Tudo na vida é assim. Tudo na vida você aprende fazendo. Você aprende repetindo, e repetindo, e repetindo. E se você não se dispuser a fazer isso com o Senhor, sabe? Não vai acontecer. Tem gente que fica esperando um momento de visitação do Senhor. Pode acontecer? Pode, irmão, eu creio. Mas às vezes você vai passar a sua vida inteira sentado aí esperando este momento. Esperando esse momento no qual o Senhor virá e te chamar pelo nome, né? É virar assim, a Marilene está dormindo. Marilene, venha que eu quero ter um momento com você. Pode acontecer, irmãos? Pode. Mas sabe qual que é o detalhe? Para começar, Samuel nunca tinha ouvido a voz do Senhor. E quando ele ouviu, ele não sabia quem estava falando. Você está entendendo? Algumas das vezes o Senhor pode estar falando contigo e pela tua falta de prática, de treinamento, você não percebe isso. Aí você vai falar assim, irmão, mas o que você está falando aí tem a ver o que com Páscoa? Tem a ver com o caminho no qual fomos chamados a percorrer. E eu falo com os meninos sempre o seguinte, eu falo, olha, não queira aprender daquilo que eu acho. Queira aprender daquilo que a Bíblia acha. Então, até agora, o que eu te falei aqui é uma experiência minha. Mas eu quero te mostrar o que Jesus fala a respeito disso. E aí eu vou te convidar, e a gente vai passar por alguns versículos, tá, irmãos? João, no capítulo 15, Jesus fala assim, ó, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Jesus fala o seguinte, olha, eu sou a videira. Você só vive se for em mim. Ele já começa falando aí. E ele fala que quem não dá fruto, ele corta. Mas assim, a gente ainda não vai se preocupar com a questão de cortar ainda não. Primeiro, eu só quero que você entenda o seguinte. Você é em Jesus. Você está vivo em Jesus. Tá? É Ele quem nos sustenta. Aí ele fala assim, ó, no 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, meu irmão e minha irmã, se você não passa tempo lendo a Bíblia, você não vai ser limpo. Você está me entendendo? Porque ele fala que aquele que permanece nele, o Senhor vem e limpa para que dê fruto, para que dê mais frutos. Como que você é limpo? Marco Aurélio, como que eu sou limpo? Pela palavra. Paulo vai falar o seguinte, né, para não nos conformarmos com este século. E ele fala também, né, em Romanos, que é pela renovação da vossa mente. É pela renovação da nossa mente. Aí você me pergunta, como que eu renovo a minha mente? Lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia, minha irmã.
Aí você vai falar, cara, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Tem um monte de gente que não gosta. E tem um monte de gente que não gosta de um monte de coisa. Sabe por quê? Porque normalmente com criança a gente faz assim, fulaninho, você vai comer isso hoje? Pai, eu não gosto. Mas você já comeu? Não, mas eu não gosto. Então experimenta. Então hoje, o que o Senhor está falando para você? Experimente. Experimente ler a Bíblia. Experimente aprender de mim. Experimente ser limpo pela minha palavra. Eu quero te limpar. Aí você vai falar, irmão, quanto tempo? Eu estabeleci com os meninos lá 5 minutos. 5 minutos de palavra, 5 minutos de oração todos os dias. Se você já vive isso, meu irmão, minha irmã, amém, glória a Deus. Mas se você não vive, comece. Quantos dias? Todos os dias. Todos os dias. Tá? Se você está em Jesus, você não é. Né? Se você for pensar na videira, você não é. Hoje em dia tem, né? Árvore de Natal, a gente consegue visualizar isso, né? Tem umas que você enrosca, né? Aí você vem com um galinho e vai enroscando nela. Você não é assim que desenrosca. Você está nele todo dia. Então, que dia que você tem que ser limpo? Todo dia. Como é que você é limpo? Pela palavra. Aí, ele fala assim, ó, permanecei em mim. Você já está nele, mas por que ele fala permanecer em mim? Porque ele sabe que um monte de coisa vai te tirar a sua atenção. Ele sabe que de repente você vai sair daqui hoje falando, cara, eu vou começar a ler a Bíblia todo dia. E um monte de coisa vai te tirar a tua atenção. E aí ele fala, permanecei em mim, não desista de mim. E é pouquinho, começa pelo pouco, irmão. Você já não está fazendo muito, começa pelo pouco. O pouco é mais facinho, né? É igual com criança mesmo, você vai começar a ensinar, você não vai chegar e vai encher um prato de gelado e falar, come. Você vai falar, eu normalmente com a Helena eu negocio assim, pate tomate, né, em fatia, eu negocio com a Helena assim, um filetinho de tomate, já é alguma coisa. Né, assim, e orando a Deus para Deus dar vontade para ela comer. Porque ela fala aos 4 ventos, pai, eu não gosto de verdura, eu não gosto de legume, agora aprendeu a falar hortaliça, eu não gosto de hortaliças. Então assim, sabe, é de pouquinho, mas você tem que começar de algum lugar. Você precisa iniciar de algum lugar. E ele fala assim, se você permanece em mim, eu permaneço em você. Ou seja, a presença dele começa a ser sentida na tua vida. Ele estará com você, ele estará cuidando de você, ele estará caminhando contigo. E aí, o que você está fazendo? Irmão, o que eu estou fazendo? Você está iniciando um relacionamento. Você está começando ali a construir alguma coisa. Né? Se você fosse, né, um ser humano no seu início de vida, eu te falaria que você estava começando a engatinhar. É isso que você está fazendo. E ele começa falando disso também. Se você for perceber, ele fala assim, começa de pouquinho. Aí ele fala assim, ó, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, assim, os frutos virão dele. Mas os frutos só virão se você estiver nele. Esses dias eu tenho lido um livro que assim tem falado muito ao meu coração, do Philip Yancey. E ele fala assim, eu terminei o livro até, Maravilhosa Graça. E ele tem falado, no livro ele fala o seguinte, ele fala, olha, a igreja, né, o mundo hoje, conhece a um Deus que tem dificuldade para amar. O mundo conhece um Deus que tem dificuldade para perdoar. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja. Nós temos transmitido uma imagem de Deus distorcida. Porque nós somos dispenseiros da graça. E esses dias na célula eu falei para os meninos uma coisa, que um falou assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Que eu estava falando para ele o seguinte, olha, a graça é para quem não merece, irmão. Você às vezes fala assim, mas fulano é muito difícil. É para ele que é a graça. Porque a Bíblia fala que a graça é para esse. Para aquele que merece, a Bíblia fala que seria salário. Você só está dando aquilo que ele trabalhou para receber. Ah, o fulano é gente boa demais, ele é muito legal. E aí você retribui aquilo, é como se fosse um salário. Agora a graça, ela te é dada para que você use com quem não merece. A igreja tem que entender isso. A graça é entregue a você para que você use com quem não merece. Mas Marco Aurélio, como que isso vai fluir em mim? Quando você estiver na videira. Permaneça nele. E aí os frutos dele, os frutos do Senhor, começarão a ser vistos na tua vida. Aí você vai falar, cara, mas é muito difícil.
É muito difícil porque você está querendo gerar isso em você mesmo. É como se fosse o galho, o ramo, querendo gerar em si o fruto. Quem gera é a árvore. Quem gera em nossa vida é o Senhor. É nele que será gerado. Mas como que gera? Permanecendo nele. E aí, ele fala assim, ó. Eu sou a videira, 5, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Quem não permanece é lançado fora. Agora entenda bem o que Jesus fala. E o apanham. Ele é apanhado. Muitas das vezes a gente não entende isso. Mas se você não permanece nele, você é cortado. Você vai ficar aí fora. E aí o mundo vem e te apanha. Aí Satanás vem e te apanha. E aí, o que fala aqui? Ó? O apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, assim, o que Jesus está falando? Não dá bobeira, não. Se você ficar aí brincando de ser crente, dando sopa, você é cortado. E aí você fica, vem, te apanham e te lançam no fogo. Mas olha só, se permanecerdes em mim, 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Você está entendendo que é um processo? Você está entendendo que ele está te ensinando aqui como viver? É muito simples viver em Jesus. Quando a gente entende o que ele se propõe, agora eu estou te falando que é simples. Não estou te falando que é fácil. Por quê? Envolve dedicação, envolve entrega. Se você não tem uma vida de oração, você começar, é difícil para chuchu. Mas você tem que começar. Se você não tem uma vida de leitura da palavra, vai ser difícil para chuchu. Vai ser complicado. Mas se você está entendendo o que o Senhor está falando, eu acho que assim, você tem todo motivo para começar hoje. E aí ele fala assim, ó. Vós pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Agora você tem que entender que quando você está firmado nele, você começa a receber dele, a viver nele. Você começa a se alinhar com a vontade dele. Então, a tua visão, ela começa a ser uma visão dele. A tua preocupação, às vezes, ao invés de ter carro, de ter casa bonita, de ter carro do ano, é ter graça para dar para aquele que não merece. Você está entendendo? Os teus objetivos mudam. Os teus anseios mudam. Porque você passa a viver nele. E aí ele fala assim, ó. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Porque começaremos a aprender. Discipulado ele é feito todo dia. Ele é feito uma caminhada. Ele é feito dia a dia. Não tem como ser discípulo de alguém com quem você não se relaciona. Muitas das vezes a gente vê, principalmente no Oriente, fulano é discípulo do Beltrano. O fulano ele muda de mala e cu e vai andar lá atrás do mestre dele, sei lá, do discipulador dele. E com Jesus não vai ser diferente. Você precisa estar com ele, aprender dele, caminhar com ele, ouvir dele. Tem que ser todo dia. E aí ele fala assim, ó, 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Mais uma vez ele fala de permanecer. Ele fala para permanecermos nele. E agora ele fala para permanecermos no amor dele. No cuidado dele. Mais uma vez é um convite. Você entende? Por que ele está te convidando tantas vezes? Isso é à toa. Por que ele está falando para você? Permaneça em mim. Permaneça no meu amor. É porque ele sabe que muitas coisas vão te chamar para outros caminhos e para outros lugares. É por isso o convite. E aí ele fala assim, ó. Aí você vai me perguntar assim, mas Aurélio, como que eu permaneço no amor dele? E ele mesmo fala, ó, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aí mais uma vez eu te pergunto, como é que você vai guardar alguma coisa que você não conhece? Então, para que você permaneça nesse amor, é urgente. Você tem que começar a ler a Bíblia. Tem que ser todo dia. Porque você precisa conhecer os mandamentos. Você precisa conhecer a palavra do Senhor.
para que você não desvie, você está entendendo? Para que as suas escolhas não te levem para outros caminhos, porque aqui ele está falando a todo momento de escolhas. Quando Paulo fala lá em culto racional, ele fala o seguinte: o que ele está dizendo com culto racional, quando ele cita isso em Romanos 12? São escolhas. Às vezes a gente quer viver um cristianismo romântico, que você é conduzido por emoções. Você não vai perceber isso em Jesus. Jesus não te ensina a viver um emocionalismo. Ele te ensina a viver escolhas diárias. Mas a partir dessas escolhas diárias, ele te promete cuidado diário, ele te promete sustento diário. Quer dizer, aquilo que às vezes as pessoas enxergam como, sabe, um cuidado sobrenatural de Deus, é o fim da construção. É aquilo que já está pronto. Você está entendendo isso? É a construção pronta. O que Jesus está te falando, olha, quando chegar nesse momento, talvez seja assim. Talvez seja grandiosa a minha presença na tua vida. E você vai perceber a minha presença como um furacão. Como algo realmente que invade um local. E a minha presença é sentida. A minha palavra, ela é viva, ela cura, ela toca. Mas isso é construído em você. Isso é gerado em você. Isso é gerado nas tuas escolhas. Isso é gerado todo dia. E aí ele fala assim, ó. Eu tenho guardado, olha só, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Aqui eu vejo uma coisa, o seguinte, e aí lembra um pouco da canção que eu estava falando. É um caminho que ele percorre. É um caminho que ele percorreu. Ele não está te ensinando algo que ele não tenha feito. Ele está falando aqui, olha, eu guardo, eu faço, funciona para mim. Então faz você também. Então assim, é um caminho ao qual ele de fato abriu. É um caminho ao qual ele de fato, ele já percorreu. E ele te ensina como andar por este caminho. E aí ele fala assim, ó, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O que ele está falando? Olha, pode fazer. Eu faço, funciona. Faz também. Então, assim, a gente precisa entender, né? Assim, igual eu estou falando, Jesus é muito simples. Não estou dizendo para você que é fácil, mas eu estou falando para você que é simples. Ele é muito simples. E ele fala assim, ó, o meu mandamento é este, porque ele fala assim, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. Porque no 10 ele tinha falado, né, de guardar os mandamentos. E aí ele fala assim, ó, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mais uma vez ele fala assim, olha, vai por esse caminho. E aí ele fala assim, olha, eu já andei por esse caminho. Então assim, eu sei do que eu estou falando. E ele fala assim, ó, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então o que ele está falando? Olha, eu fiz. Eu dei minha vida por você. Então quando você olhar para o teu irmão aí, olha para o teu irmão, olha para a tua irmã, dá uma olhadinha aí. Quando você pensar assim, fala, gente, é difícil demais amar essa pessoa. É dureza. Aí Jesus vira para você e fala assim, olha, dureza, meu filho, é ir para a cruz e morrer por você. Isso é dureza. Mas eu fiz. Jesus, quando ele te fala isso, ele fala, olha, eu já fiz, esse caminho eu já percorri. Então pode ir, percorre. Agora, como que ele vai te encorajar nessa caminhada? Porque vai ter dia que você vai falar, cara, eu não quero, estou cansado. Mas se você tem um momento diário com ele, se você se volta diariamente para ele, ele vai cuidando, sabe, a todo momento da tua vida. A presença dele, o calor dele, vai se fazendo assim, presente na tua vida. E aí, eu quero que você perceba uma mudança aqui. Jesus aqui já começa a falar o quê? Amigo. É a primeira vez que ele usa, né, esse termo para tratar os discípulos. Porque ele estava falando de um processo. E vai chegar no momento em que você vai se ver como amigo dele. Você está entendendo?
Antes você está aí, você está olhando para o irmão e você fala, cara, fulano é um conhecido meu. Mas se você conviver com ele, se você passar tempo com ele, se você se dedicar a ele, vai chegar uma hora que você vai falar assim, olha, fulano é meu amigo. Ele não é apenas um conhecido, ele é meu amigo. Então, assim, nesse momento Jesus já muda. Você percebe? Ele fala assim, olha, amigo, vós sois meus amigos. E aí você fala assim, mas Aurélio, como que eu viro amigo de Jesus? Quando você obedecer. Vós sois meus amigos quando guardados os meus mandamentos, quando me obedecerem. Então, assim, é um processo. É um lugar aonde você chega. E ele fala assim, ó, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quantos pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E aí é interessante porque ele fala isso, mas aí ele fala de novo. Olha só o que ele fala. Olha uma chave que Jesus coloca novamente. Ele fala de permanecermos nele. Ele fala de permanecermos no amor dele. E ele mais uma vez repete uma outra situação. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Por quê? Porque ele sabe que você vai ter dificuldade para amar o teu irmão e a tua irmã. E ele sabe o quanto que isso é importante. Porque é isso que tem que mover o teu coração. Se não for isso, né, que vai conduzir o teu coração, o cuidado dele, o amor dele. E sabe por que você tem que amar o teu irmão, a tua irmã? Porque eles são preciosos demais para Jesus. É por isso. E é você que vai guardar e vai cuidar para ele. Porque nós somos instrumentos de cuidado do Senhor. Nós somos instrumentos. Então, quando você entende isso, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso. Por isso que eu estou te falando. É simples demais. E mais uma vez, não é fácil, mas é simples demais. E aí ele fala assim, ó, se o mundo vos odeia, 18, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. E ele fala assim, ó, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E aí eu quero que você entenda o seguinte, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. O que ele está falando aqui? Ele está falando da questão de nós vivermos o amor dele e de pregarmos o amor. E aqui ele está te encorajando. Eu não sei se você percebe isso, mas aqui é uma palavra de encorajamento. E aí uma palavra de encorajamento, você pode pensar individualmente, mas principalmente uma palavra de encorajamento para a igreja. Que ele fala assim, ó, o mundo me odiou. Então o mundo também vai te odiar. Mas, da mesma maneira como o mundo me odiou, também guardaram a minha palavra. Então também guardarão a sua. Então o que ele está te falando? Vai, prega a palavra. Prega a palavra. Por quê? Porque como guardaram a minha, guardarão também a tua. Então assim, sabe? Pregue a palavra. Mas acima de tudo, pregue uma palavra dele. Pregue uma palavra ao qual você viva diariamente. E isso assim, isso só vai acontecer se você estiver de fato nessa videira. Então assim, é um convite. É um convite que Jesus te faz para um caminho. É um convite que ele te faz para que você, sabe, faça essa passagem. Porque às vezes você está aí parado. Você achou um lugar. E você acha assim, cara, achei um lugar. E aí você parou. E Jesus nessa noite ele está te falando, olha, você só está começando. Tem um caminho longo até o Pai. Mas assim, eu percorri este caminho. Esse caminho foi aberto por mim para você. Esse caminho foi aberto através de preço de sangue. Então assim, não fique parado numa extremidade. Venha ao encontro do Pai. Esse caminho eu faço contigo. Esse caminho eu te ensino. Então assim, era isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. Eu queria compartilhar com você isso, que há um convite do Senhor, há um cuidado do Senhor.
E há um desafio do Senhor. Igual eu te falei, Jesus é muito simples. Mas é um convite bem difícil. E eu sei disso. Mas o mais importante, o sustento é dele. O cuidado é dele. A resposta é dele. Basta que você esteja nele. E se você estiver nele, você não precisa ficar preocupado em ser cortado. Porque ele fala, né? Os que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, assim, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Que essa palavra, assim, possa trazer encorajamento ao teu coração. E que você queira caminhar cada dia mais na presença dele. Eu louvo o Senhor em nome de Jesus.